Bom, vamos para o nosso bate-papo, outro bate-papo que eu amo, mas Thaís Hered e Priscila Yasbeck, vocês me permitam preferir João Carlos Martins, tá? Tô podendo aqui no Live CNN fazer essa... Com licença, com licença. Mãozinha do Zoom, com licença. Nós entrevistamos, eu tô aproveitando para arrumar minha gola aqui, nós entrevistamos o maestro quando ainda chamava Mundo Pós-Pandemia. No Mundo Pós-Pandemia, nós entrevistamos o maestro quando ele estava fazendo 80 anos de idade e estava nos contando dos planos para os próximos 20. E naquele momento da pandemia, ele recluso, ele deu uma lição de vida, de esperança para nós, foi super emocionante. Então, pega a senha número 2, viu? Ela não ia perder a oportunidade, eu sei disso. Bora lá, bora falar sobre economia, que é o papo que a gente gosta também. Pri, a gente estava falando agora há pouco do endividamento das famílias, da inadimplência. Agora, cadastro positivo, que é aquele banco de dados com informações sobre os pagamentos, que ajudou muita gente, né, a melhorar a nota de crédito para poder tentar enfrentar essa situação que detalhamos há pouco do endividamento. Conta mais para a gente do que a gente está vendo hoje no Brasil. Pois é, a gente tem essa pesquisa aí que mostra os avanços do cadastro positivo. Então, essa pesquisa especificamente foi feita pela Boa Vista SCPC e o que eles mostram? Que 41% dos entrevistados conseguiram melhorar a sua nota de crédito, aquele score, nos últimos 2 anos em função do cadastro positivo. Eles também mostraram quais são as principais dificuldades hoje para as pessoas conseguirem crédito aqui no país. E aí eles mostram que o primeiro ponto que mais foi citado pelos entrevistados é ter restrições no nome, que foi um ponto mencionado por 51% dos respondentes. Possuir um score de crédito baixo é a segunda principal dificuldade, com 31%. Em seguida, eles falam sobre não ter como comprovar renda, foi apontado esse fator por 12%, e não ter carteira assinada foi apontado por 4% como uma das principais dificuldades para não ter acesso ao crédito por aqui. E aí eu queria chamar a atenção para esse primeiro percentual aí de 51% das pessoas que dizem que tem restrição no nome, por isso não conseguem o crédito. O que isso diz pra gente, né? Eu estava conversando com o Michel Viriato, que é especialista em finanças, mostra que a gente tem um cenário de um país muito endividado, com pessoas muito endividadas. E aí, qual que é o problema de você ter pessoas que estão com restrição no nome, que estão endividadas? Acaba que os bancos colocam os juros lá para cima, porque o risco, no geral, fica maior. E aí que está o lance do cadastro positivo, a grande vantagem do cadastro positivo. Quando você tem mais informação sobre esses clientes, sobre o perfil de crédito dos clientes, você consegue mensurar mais qual que é o risco e aí, com isso, o banco consegue reduzir as taxas. Foi um movimento que a gente viu aí desde a implementação do cadastro positivo compulsório há cerca de 2 anos. E aí o Viriato fez uma analogia interessante, ele falou que é como se você fosse num restaurante por quilo. O restaurante por quilo, ele não vai cobrar a comida pela média da salada, que é mais barato, ou do pãozinho ali, ele vai cobrar pelo preço da carne, porque aí se os clientes pegarem só a carne, ele está coberto. Agora, se os clientes pegarem só a carne e eles cobrarem o preço pelo valor da salada, o restaurante acaba se dando mal. Então, quando a gente não tinha tantas informações sobre os clientes, quando não tinha um cadastro positivo, os bancos eles faziam essa cobrança aí pelos mais inadimplentes para não ter tanto risco. Mas agora eles têm mais informação sobre esses clientes e conseguem fazer uma cobrança ali mais pela média. Tem muito que avançar, mas ajudou nesse sentido. E o Open Banking também vem para coroar essa questão aí de mais informação, mais acesso a dados. Tem segurança envolvida, as pessoas têm um pouco de medo de compartilhar os dados, mas são dados criptografados. Então, com o Open Banking, com o cadastro positivo, as instituições têm mais informações para conseguir reduzir aí na ponta final para o consumidor os juros. Aí, trouxe um panorama pra gente das possibilidades. Agora, a Thaís sempre bate o pé aqui, né? O nosso pera lá. Thaís, crédito para resolver dívida, você sempre fala sobre isso, já puxou a orelha de Gustavo Uribe com cheque especial, sempre a gente comenta isso aqui, com as famílias endividadas, a dificuldade para tirar o crédito, juros mais altos, como resolver essa equação?
Olha, Daniel, primeiro eu quero falar o seguinte, o cadastro positivo passou a ser uma das principais ferramentas para melhorar a percepção e a leitura de quem é o consumidor brasileiro, de quem é o possível tomador de crédito, do porquê ele está fazendo aquilo e de qual é o comportamento que ele tem. Se ele deixou de pagar uma conta, às vezes uma conta não paga, não pode contar toda a história desse consumidor. O cadastro positivo chegou no Brasil com 20 anos de atraso. Essa discussão, eu que cubro economia há pouco mais de 20 anos, já há 20 anos tratava deste tema. O cadastro positivo foi aprovado no Brasil em 2013, mas ele não era compulsório, você tinha que escolher fazer parte, abrir os seus dados e ter uma nota, e a partir de 2019 você tem que fazer o contrário, você tem que escolher não ter os seus dados. E o brasileiro praticamente não escolheu isso, resolveu ficar, porque ele entendeu que a propriedade sobre o seu histórico como consumidor tem que ser dele mesmo, né? A propriedade sobre como nos comportamos com as nossas contas tem que ser nossa. Isso tem que ser usado em nosso benefício e não em benefício das instituições financeiras. Então, o primeiro ponto importante do cadastro positivo, mesmo com tanto tempo de atraso, é transferir a propriedade deste ativo, que é essa informação do seu histórico como consumidor, para que você use isso numa negociação. Então, quando a Boa Vista traz esses dados, dizendo que para 41% das pessoas perceberam melhora no score, perceberam mais facilidade de acesso, a leitura sobre o histórico facilita. Agora, no começo de 2022, por exemplo, esperado aqui até o final do primeiro semestre, novas contas vão ser aceitas. Já são aceitas contas de água e de luz, vão ser aceitas contas de TV a cabo, contas de internet. Isso tudo vai aumentando o leque de opções para que as instituições financeiras façam uma leitura correta. Então, o cadastro positivo ele pode ser uma ferramenta para que aquela família que precise pegar um crédito, mas deixou de pagar apenas uma conta, se aproveite disso e use esse ativo para ter um crédito mais barato. Aí. Obrigado, Thaís Herédia, Priscila Yazbek.